Correção da última folhinha da semana 14. Nessa atividade, a gente vai usar a divisão e a multiplicação para achar o número escondido da fração. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da última folhinha de fração equivalente? Essa última aqui para vocês é um pouquinho diferente, porque essa daqui a gente tem tanto a conta de multiplicação como a conta de divisão também, tá? Mas é tudo muito facinho. Então, vamos lá. Você vai achar a fração equivalente por divisão ou por multiplicação, tá? Então, vamos na primeira aqui. Vou chegar pertinho para vocês verem melhor. Eu tenho 3/4 e aqui eu só tenho o denominador 8. O que que eu faço? Eu olho onde tem o número, onde tá faltando, tá? Não vou olhar aqui em cima à toa, né? Que eu vou quebrar a cabeça. Eu vou olhar aqui embaixo onde eu tenho o número. Eu vou ver esse daqui, o 4. O que que aconteceu para ele ser equivalente a uma que deu 8? Aconteceu que você teve que multiplicar o 4 por 2 para dar 8, não é? Então, se você teve que fazer a multiplicação por 2 aqui, é muito fácil. Você vai fazer a multiplicação aqui também por 2, tá? Se aqui foi por 2, lembra que o numerador e denominador tem que ser pelo mesmo número? Então, se 4 vezes 2 é 8, o 3 tem que ser vezes 2 também, que vai dar 6, beleza? Então, meu número escondido aqui foi o 6. Nessa conta, eu usei só a multiplicação, porque só precisou dela. Agora, vamos para 2. A 2 tá diferente, tá? A fração do lado aqui, eu tenho ela completa, 20/12. Só que a primeira eu tenho incompleta. O que que eu faço? Eu vou olhar onde eu tenho o número na incompleta. Onde eu tenho o número? No numerador, que é onde dá 5 aqui, né? Então, eu vou focar nele. Quantas vezes do 5 eu precisei para formar 20? Eu olho lá na tabuada. É no vezes 4, né? 5 vezes 4 é igual a 20. Então, se deu 20 aqui no vezes 4, aqui eu não tenho número. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a fazer o contrário. Se eu tenho 12 aqui embaixo, eu tenho que ver dividindo por quê, né? O 12... eu vou encontrar o meu resultado aqui. É pelo mesmo número, gente. É a mesma coisa. Só que eu vou usar a operação ao contrário. Para voltar, eu uso a divisão. Para ir para frente, eu uso a multiplicação. Para frente, no sentido assim, eu vou aumentar? Eu usei a multiplicação. Essa fração aqui, do 5/3, ela não é menor do que essa? É menor do que essa. Então, o que que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que, se aqui aumentou do 5 para 20, aqui aumentou para 12. Se aumentou para 12, eu tenho que usar a divisão para diminuir. Tudo que eu preciso diminuir, eu vou usar a divisão, não é? É. Então, eu vou usar a operação ao contrário. Eu divido o 12 por 4, que é o mesmo que eu achei aqui na multiplicação, e eu vou ter o resultado 3, tá? Então, aqui é 3. Vamos para a terceira. Essa tá facinho, tá? Eu olho aqui, ó. 11/2. Quantas vezes eu precisei multiplicar o 11 para virar 33? 3 vezes, né? Então, aqui também é 3 vezes. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos para a quarta. Na quarta, eu tenho 35/25. E aqui eu tenho o denominador 5 só para olhar. Então, eu vou focar nele. Eu olho aqui no 5, que é o menor, que é mais fácil para mim, e eu penso, né? Quantas vezes do 5 eu precisei para ter o 25? 5, né? Na tabuada do 5, eu olho que 5 vezes 5 é igual a 25. Se eu usei vezes 5 aqui, e aqui eu preciso de uma fração menor do que essa, né? Porque aqui tá diminuindo. Então, se eu preciso do menor, eu vou usar a divisão para reduzir o 35. Se aqui é vezes 5, aqui é dividido por 5. 35 dividido por 5 é igual a 7, tá? Quinta fração. Eu tenho 16/28 e aqui eu só tenho 14 no denominador. O que que eu fiz? Eu pensei assim, quantas vezes do 14 eu precisei para formar 28? Eu precisei de 2 vezes, não é? Como essa fração é menor do que essa daqui, então eu tenho que voltar essa daqui para diminuir ela. Se eu vou diminuir, eu divido. 16 dividido por 2, que é o mesmo número aqui, é igual a 8, tá? Na sexta, eu tenho 6 aqui no numerador, nada no denominador, eu tenho 24/36.
eu vejo aqui, ó, no meu menor. Quantas vezes eu precisei do 6 para formar 24? Eu precisei de 4 vezes 6, né? Então, se eu precisei de 4 vezes 6, aqui eu tenho que dividir pelo mesmo número, por 4, para fazer a minha parcela menor, porque essa fração é menor, tá? Então, eu vou dividir 36 por 4 e vai dar 9. Vamos para a sétima agora. Eu tenho aqui, ó, 8 terços e aqui eu só tenho o denominador 15. Eu penso aqui no meu número que eu já tenho, tá? Quantas vezes do 3 eu precisei para formar o meu 15? Eu precisei de 5. Então, aqui é 5 também. Se essa fração tá aumentando, aqui eu não vou dividir, eu tenho que aumentar também. Então, quando eu aumento, é multiplicação. 8 vezes 5 é igual a 40, porque essa fração inteira tá maior do que essa daqui, né? Então, aqui eu só usei a multiplicação. Atenção nas setinhas que eu coloco, tá, gente? A setinha do número que eu tô perguntando pro outro, tá? Vamos pra oitava. Eu tenho aqui 10 terços e aqui eu só tenho 9 no denominador. Aqui tá fácil, eu penso, quantas vezes do 10 eu formei 30? 3 vezes. 3 vezes 10 é igual a 30. Quantas vezes do 3 eu formo 9? 3 vezes também. Só que primeiro olha aqui, porque aqui que eu tenho o denominador, né? Quantas vezes do 3 eu formo 9? 3 vezes. Então, aqui eu também ponho 3 automaticamente. 3 vezes 10 é igual a 30. Vamos para a nona. Eu tenho 12 16avos e aqui eu tenho o denominador 8, tá? Eu olho aqui embaixo primeiro, na menor, que é para eu começar pela multiplicação. Quantas vezes do 8 eu formo 16? 2 vezes. 2 vezes 8 é igual a 16. Se eu usei o vezes 2, e essa fração é menor do que essa daqui eu tenho que vir para cá diminuindo, para ficar pequena aqui também. Se eu preciso diminuir, eu tenho que usar a divisão. Eu vou dividir pelo mesmo número agora, pelo 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, tá? Na décima, eu tenho 4 sétimos e aqui eu tenho o numerador 16, certo? Eu olho aqui o menor número meu, ó, é o 4. Eu sempre vou olhar o menor quando eu tenho que comparar, tá? Para usar a multiplicação é mais fácil, então eu vou sempre olhar o menor, que é para começar pela multiplicação. 4 vezes quanto que dá 16? 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Se aqui eu usei vezes 4, aqui tá aumentando, então eu tenho que aumentar o de baixo. Se eu tenho que aumentar, eu tenho que multiplicar também. Então, as 7 vezes o mesmo 4 é igual a 28. A 11, eu tenho 1 vezes 5, certo? Que é igual a 5. Tá vendo? Essa fração é grandona e essa é pequena. Então, aqui é 5. Todo número multiplicado por 1 é elemento neutro da multiplicação, lembra? Então, ele sempre vai multiplicar pelo próprio outro número aqui. Então, 1 vezes quanto que dá 5? É o próprio 5. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. Se aqui eu usei a multiplicação do 5, aqui eu tenho que usar o 5 também. Só que aqui eu tenho que achar um menor, né? Não posso aumentar aqui. Aqui é a fração menor e aqui é ao lado da maior. Então, aqui eu divido pelo mesmo número para achar uma menor. 50 dividido por 5 é igual a 10. A 12 agora, tá? Eu tenho 7 nonos e aqui eu só tenho o denominador 27. O que que eu faço? Eu vou achar o meu número escondido. Primeiro, olho onde eu tenho. 9 vezes quanto que deu 27 aqui? É na tabuada do 3. 9 vezes 3 que dá 27. Então, eu vou usar o vezes 3 aqui para aumentar essa fração aqui também, tá? 7 vezes 3 é igual a 21. Na 13, eu tenho 39 dozeavos e aqui eu só tenho o 13 de numerador, tá? Eu vou olhar essa fração aqui e eu vou olhar o número que eu tenho. Vamos ver quantas vezes do 13 eu formo o 29, ou 39? Então, a gente faz a tabuada do 3, tá? Eu vou pegar aqui, que eu já sei, vou colocar aqui do lado para vocês verem, ó. É o 13 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, 3 vezes 1 é igual a 3, tá? Então, 39 na tabuada do 3. Então, aqui eu usei, ó, o vezes 3. Tudo bem? Se eu usei vezes 3 aqui, e essa minha fração aqui é a menor, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir o 12 por 3 também, tá? Porque
que eu vou achar uma menor. 12 dividido por 3, desculpa aí. Eu já tô dando resultado aqui. 12 dividido por 3 é igual a 4. Beleza? Então, achei aqui na hora. Vamos fazer a 14 junto. Eu tenho 9 aqui, tá? E eu tenho o 2 no denominador. 9 meios. E aqui eu só tenho 10 no denominador. Eu vou olhar o que eu tenho, tá? Quantas vezes do 2 eu precisei para formar o 10? Vamos contar de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Eu precisei de 5 vezes, né? Então, aqui é vezes o 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui, essa fração, ela tá aumentando. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar aqui e aumentar também. 9 vezes 5 é igual a 45. Meu resultado foi 45 décimos, tá? Então, vamos para 15 aqui, tá? Eu tenho 12 24avos. Aí, eu olho aqui, eu só tenho o denominador 6, tá? E eu vou pensar o seguinte: quantas vezes do 6 eu uso para formar 24? Eu uso 4 vezes, né? 4 vezes 6 é igual a 24. Essa fração é pequena, então eu tenho que reduzir o 12 para uma menor aqui. Quando eu falo em reduzir, eu falo em dividir pelo mesmo número daqui de baixo. Então, eu divido 12 por 4 é igual a 3. Virou 3 sextos aqui, equivalente menor, tá? Vamos para a última agora. Eu tenho o 8 18avos e aqui eu tenho 4 numerador. Eu vou olhar o que eu tenho. Quantas vezes do 4 eu formei 8? Eu usei 2 vezes, certo? 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho que usar o mesmo número, 2. Eu vou pegar o 18, só que agora eu vou reduzir ele para achar uma menor aqui, tá? Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. E é só isso, pessoal. Facinho, tá? Vocês tendo dúvida, fala comigo aí, por favor. Essa daqui foi diferente, tá? Mas, se vocês tiverem dúvidas assim e quiser assistir ele, até entender mais ou perguntar pra mim, aí fiquem à vontade, eu tô à disposição, tá? Um beijinho pra todo mundo.